Salve amigos, meu nome é Rimar Segundo e hoje iremos falar sobre a Lei 7.498/86, lei que disciplina o exercício da enfermagem em todo o território nacional. Nela teremos as definições de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliares e parteiras, bem como as atribuições privativas e como integrantes da equipe de saúde. Então, sem perder tempo, vamos ao conteúdo. Enferodonto, aulas descomplicadas. Salve amigos do Enferodonto, nos encontramos mais uma vez. Hoje o nosso tema é a Lei do Exercício Profissional, a Lei 7.498/86. É uma lei que é muito cobrada em provas de concurso, principalmente na área da assistência de enfermagem. Então, concursos diretamente relacionados a enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, certamente você vai ter uma ou outra questão relacionada à Lei 7.498, que justamente disciplina o exercício de enfermagem em todo o território nacional. Dispensando apresentações, só falando da nossa parceria com Conexão Saúde, logo deve estar iniciando aí os nossos cursinhos na modalidade EAD e também presencial. Então, fica aí a democratização do estudo, do conhecimento nas mais diversas plataformas de comunicação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Lei 7.498/86. Então, nós temos que essa lei, ela disciplina justamente, agora eu vou desaparecer um pouco para não cortar o slide, vai disciplinar o exercício de enfermagem dizendo as atribuições das categorias. Então, você vai ter uma categoria de nível superior, que são os enfermeiros, tem uma categoria, o bacharel em enfermagem, a enfermagem em obstetrícia, né? Aí nós temos o nível médio, que é o técnico de enfermagem, e os níveis auxiliares e parteiras, que estão com nível fundamental. Então, a Lei 7.498, ela nos diz, em seu artigo 1º, que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições dessa lei. Lembrando que a Lei 5.905/73, que criou o sistema COFEM-COREM, ela vai normatizar e vai fiscalizar o exercício da enfermagem. Essa é a lei dos CORENs e do COFEM. Então, a Lei 7.498, ela nos torna livre e independente o exercício da enfermagem, basta que você esteja habilitado para exercer nos respectivos graus de habilitação. Então, no seu artigo 2º, diz que a enfermagem e as suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorre o seu exercício. Então, em outras palavras, é exercício ilegal o profissional de enfermagem que não está inscrito no seu conselho. Além de não estar inscrito, ele também deve estar justamente com as suas obrigações financeiras em dias. Então, a enfermagem, ela depende, o seu exercício legal depende da inscrição nos respectivos conselhos. Aí ele vai receber sua carteira profissional. Essa carteira profissional tem uma anuidade, uma taxa a ser tributada anualmente pelo exercício da enfermagem para sustentabilidade do exercício dos conselhos regionais e federais. E aí ele mostra o seguinte, que o planejamento, a programação das instituições de serviços de saúde incluem o planejamento e programação de enfermagem. Então, qualquer serviço de saúde, seja público, seja privado, tem que ter exercício de enfermagem. Por isso que dizemos que, dentre os profissionais de saúde, a enfermagem ela chega a alcançar 70% de todo o corpo de profissionais do Sistema Único de Saúde e 100% aonde houver saúde. Aonde se falar em assistência à saúde, a enfermagem vai estar presente. Então, nós estamos tanto na esfera pública como na esfera privada. E a programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. Então, nós temos o que nós chamamos de SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem, que será objeto de outras facilitações. Então, dentro da SAI, nós temos justamente as etapas do processo de enfermagem. Temos as etapas de anamnese histórico de enfermagem, temos as etapas dos diagnósticos de enfermagem, depois a prescrição da assistência,
a implementação da assistência e a avaliação da assistência. Lembrando que o processo de enfermagem, a assistência de enfermagem em si, ela tem atribuições que são privativas do enfermeiro em nível superior, e a assistência de enfermagem é complementada pelas ações da equipe de enfermagem de nível médio, os técnicos de enfermagem. Então, não é só uma atividade que uma categoria vai fazer. Todos os profissionais de enfermagem, direta e indiretamente, vão trabalhar com a assistência de enfermagem, valendo de algumas situações que são, por exemplo, privativos do enfermeiro, como elencar diagnóstico, prescrever assistência, mas outras ações como implementação não é privativo. Então, são enfermeiros. Aí ele vai te dizer aqui o rol de situações em que se enquadra a titularidade de enfermagem, né? Então, o inciso primeiro é o mais básico, mais importante, que é o titular do diploma de enfermeiro, conferido por instituição de ensino nos termos da lei. Então, nós temos um Brasil antes da Constituição de 88, né? E nós tínhamos o exercício de enfermagem ainda na década de 70, que estava vinculada ao Departamento Nacional de Saúde Pública, que era fiscalizado pelos médicos. Então, agora nós temos, com a Lei 5.905/73, a total independência da enfermagem, da vinculação com a área médica. E agora nós temos justamente escolas formadoras de enfermagem. E nesse caso, são enfermeiros o titular do diploma de enfermeiro e outras situações entre linhas que cabem você ler melhor para não cair na pegadinha. Aí nós temos ainda no artigo 7º a definição dos técnicos de enfermagem, que é aquele titular do diploma ou certificado de técnico de enfermagem, expedido com a legislação e registro do órgão competente. Todos os diplomas e certificados têm que estar registrados no MEC, né? No Ministério da Educação, e para ter sua legalidade. O artigo 8º temos aqui que são auxiliares de enfermagem o titular o certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituições de ensino nos termos da lei. Uma questão importante que a gente tem que ver aí é que por muito tempo a enfermagem no Brasil era formadora de profissionais de nível superior e de práticos de enfermagem. Esses práticos de enfermagem hoje são recepcionados justamente com termos de técnico de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Então, há umas entrelinhas em que algumas situações, de acordo com a idade, a vigência naquela época, por exemplo, em 1964, que era formado e enfermeiro prático ou prático de enfermagem, e esse diploma era expedido pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde. Então, esses profissionais, eles não tiveram os seus diplomas invalidados, eles foram recepcionados pela Lei 7.498, porém, até uma certa época, porque não se formam mais práticos de enfermagem, se formam justamente técnicos de enfermagem. Os auxiliares de enfermagem hoje também já estão até numa categoria que não se vê mais tantas instituições formadoras no Brasil de auxiliares de enfermagem, tá certo? Então tem essas particularidadezinhas que vocês vão dar uma lidazinha, mas no básico, galera, é você entender que a titulação é conferida pelo diploma ou certificado expedido e justamente registrado no órgão competente, expedido por uma instituição formadora e registrado no órgão competente, que é justamente o Ministério da Educação. Certo? São parteiros, outra formação que hoje é uma raridade no Brasil, são as parteiras, que antes eram uma realidade. Então, nós temos aqui, por exemplo, pelo decreto número 8.778, de 22 de janeiro de 1946. Então, naquela época, existia formação de parteiras, de enfermeiras práticas, que hoje já não é tão visto assim. Mas essas pessoas, esses profissionais de enfermagem, eles foram abraçados, recepcionados pela Lei 7.498. Certo? Então, no artigo 11, nós temos o seguinte, que cabe ao enfermeiro exercer as atividades de enfermagem, cabendo, no inciso primeiro, privativamente. Galera, enfermeiro privativo, nós temos as funções justamente de planejamento e direção da assistência de enfermagem, a supervisão da assistência de enfermagem,
a consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem. Então, são esses termozinhos que você tem que estar gravado. Se você é enfermeiro, então saiba que cabe a você privativamente consultar, fazer a consulta de enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem. Você é responsável técnico pelo órgão de enfermagem que você trabalha ou pelo setor de enfermagem que você trabalha. Você tem a função de supervisão dos seus, vamos dizer assim, colegas, são os técnicos de enfermagem. Então, na assistência de enfermagem, no grau de habilitação, o enfermeiro vai exercer a função de supervisão, certo? Vai estar ali junto ao técnico para, vamos dizer assim, trazer aquele suporte naquilo que não for de competência dele, que não for de competência nas suas competências técnicas e éticas, tá certo? Então nós temos o planejamento da assistência, a direção da assistência de enfermagem, a prescrição, a consulta e a emissão de parecer de entendimento em matéria de enfermagem, que isso aí foi um avanço fantástico na enfermagem brasileira. Então, voltando agora para o texto literal, nós temos que cabe privativamente ao enfermeiro a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, seja ela pública ou privada. A organização e direção de serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço. Planejamento, organização, coordenação, execução e a avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria da enfermagem. Consulta da enfermagem, bem como a prescrição da assistência. É a famosa SAE, sistematização da assistência de enfermagem. E hoje, a consulta de enfermagem está tornando a enfermagem empreendedora e autônoma. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves em risco de vida. Isso aí é um item que cai bastante em concurso público. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Então, essas são as atribuições privativas do enfermeiro. Mas nós trabalhamos também como integrante de uma equipe de saúde. Então, se você estiver integrando uma equipe de saúde, certamente você está, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, cabe ainda outras atribuições, como participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Isso aqui é muito comum nos nossos colegas que trabalham na atenção primária à saúde, nas unidades básicas de saúde, na estratégia de saúde da família, em que eles vão ter os protocolos de prescrições, DST, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso. Outros profissionais que vão trabalhar em serviços de urgência e emergência, que vão ter os protocolos de assistência em reanimação cardiopulmonar, em outros protocolos de urgência e emergência. Ainda como integrante da equipe de saúde, cabe ao enfermeiro a participação em projetos de construção e reforma de internação, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. Inclusive, ele faz parte da comissão da CCIH, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Doenças Transmissíveis, né? Prevenção sistemática dos danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem é justamente a prevenção das iatrogenias, né? Do que está muito em alta, justamente o paciente acamado, prevenção de lesões por pressões, que é justamente a cultura da redução de danos ao paciente, né? A assistência à gestante, à parturiente, à puérpera, isso aí está sendo objeto de bastante empreendedorismo dos enfermeiros, né, trabalhando com essa assistência à gestante, com as consultorias, a assistência ao parto, a assistência ao puerpério, acompanhamento e evolução do trabalho de parto, a execução do parto sem distócia e a educação visando a melhoria da saúde da população. Temos também muitos profissionais de enfermagem trabalhando com esse elemento de educação, certo? E aí nós temos no artigo 12º que o técnico de enfermagem ele vai exercer a atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, ou seja, vai estar auxiliando ao enfermeiro nas competências técnicas e éticas, e ainda cabe ao técnico de enfermagem a participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente
participar da programação da assistência, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto aquelas privativas do enfermeiro. Então, direção, consulta, prescrição, avaliação, coordenação, parecer, nada disso os técnicos de enfermagem vão poder realizar de forma privativa, mas vão realizar ações assistenciais ao enfermeiro. Isso não quer dizer que ele não possa assistir, auxiliar ao colega enfermeiro nas realizações dessas atividades, certo? Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, né? Além de participar da equipe de saúde. O artigo 13º, o auxiliar de enfermagem, ele exerce atividades de nível médio de natureza repetitiva, envolvendo os serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, né? Quem é o supervisor? O colega enfermeiro. Bem como a participação de nível de execução simples em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Então isso aí compete a qualquer profissional de enfermagem, gente. Observar, reconhecer, descrever sinais e sintomas, né? Executar ações de tratamento simples, prestar cuidados de higiene e conforto e participar da equipe de enfermagem. Eu sempre costumo dizer que é uma máxima que a gente escuta que diz o seguinte, que quem pode o mais, pode o menos, mas quem pode o menos, jamais poderá o mais. Então, essas ações de nível auxiliar, de nível técnico, também podem ser realizadas pelos enfermeiros. Porém, algumas ações que são privativas do enfermeiro jamais poderão ser realizadas justamente pelos colegas auxiliares e técnicos de enfermagem de forma privativa, o que não impede que essas ações possam ser realizadas de forma auxiliar, tá certo? E aí nós temos justamente no artigo 20º que os órgãos de pessoal da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, municipal, distrital, federal e dos territórios, que aqui no Brasil não tem mais, né, observarão justamente o provimento de cargos e funções na contratação do pessoal de enfermagem de todos os graus preceitos desta lei. Então, todos os serviços no Brasil, públicos, na esfera estadual, municipal e federal, direta ou indireta, tem que observar as disposições da Lei 7.498/86, tá certo? Aí ele vem complementar aqui que no artigo 23º que o pessoal que tem aquela complementação do curso, né, de nível médio, de nível auxiliar, ele foi recepcionado por essa lei. O básico, galera, é a gente entender que existem justamente categorias de enfermagem. Essa categoria ela é dividida em grau superior, grau médio e grau auxiliar. No grau superior, nós teremos atividades ora privativas e horas como integrantes da equipe de saúde. E que o enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, poderá realizar ações que aparentemente não são típicas de enfermagem, como a própria prescrição medicamentosa, nas situações em que ele se inclui como integrante da equipe de saúde, num programa de saúde pública ou em instituições que há rotinas previstas e regulamentadas para o exercício de tal finalidade. Não só prescrições, como outras atividades. Mas o enfermeiro, em essência, vai trabalhar com direção, organização, fiscalização, supervisão, avaliação dos serviços de enfermagem, além da própria consulta de enfermagem e além da própria prescrição da assistência de enfermagem. As atividades de nível médio, auxiliares, repetitivas, que compreendem tratamentos simples, assistência aos cuidados primários às pessoas, reconhecimento de sinais vitais, estão na alçada dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Mas nós veremos que isso não impede que esses profissionais participem da assistência holística de enfermagem no grau auxiliar, porque trabalhamos em equipe, certo? E a Lei 7.498, ela foi o marco justamente que disciplinou o exercício da enfermagem em todo o território nacional, tá certo? Então, um forte abraço. Nós estamos justamente caminhando para o êxito nos concursos públicos. Eu espero que você dê uma lida, uma relida de forma
objetiva, depois rachurada, depois comentada, depois bem pessoal. E claro, não deixe de resolver questões desse tema, porque certamente cairá uma ou mais questões de lei de exercício profissional na sua prova, seja de nível superior, seja de nível médio, tá certo? Inferodonto, Conexão em Saúde, junto com vocês, rumo aos concursos públicos. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Inferodonto com vocês, aulas descomplicadas.